Que a graça de Deus e o amor do Senhor Jesus esteja na tua vida. Amém. Eu quero falar acerca da falsidade. A falsidade, e vamos ler aqui em Levítico capítulo 19, versículo 11, onde diz assim a palavra de Deus: Não furtareis, nem mintais, nem usarei de falsidade, cada um com seu próximo. Então a Bíblia diz aqui: não usareis de falsidade, cada um com seu próximo. Um dos maiores nó que temos em nossa personalidade é a tendência que todo ser humano tem à falsidade. Existe em nós um pouquinho de falsidade. Todo ser humano tem um pouco de falsidade dentro de si, né? Mas algumas pessoas são muito falsas, né? Muito falsas mesmo, oferecendo perigo a outra pessoa que ela está lidando. O que é falsidade? Falsidade é agir com dois pesos e duas medidas, com duas caras, é esconder as verdadeiras intenções. E nós encontramos a falsidade em todos os lugares e todas as camadas sociais. Em tudo neste mundo há a possibilidade da falsidade. Por isso que você tem que se preparar para enfrentá-la. Não podemos viver neste mundo sem nos prepararmos para lidar com a falsidade. Às vezes a pessoa diz uma coisa sendo outra. Eu sei que muitos fazem isso para se proteger, mas alguns fazem para prejudicar mesmo. Somos tendenciosos à falsidade. Nós temos uma tendência à falsidade e nós temos que lutar contra. Pedir ao Senhor Jesus que transforme o nosso ser para que nós sejamos verdadeiros. A falsidade, ela lança uma ilusão, mas a verdade é uma rocha firme. Existe falsidade em todas as áreas da vida, em todas as camadas, em tudo. Na religião não podia ser diferente. Temos muita falsidade no meio da religião. E como é que essa falsidade se manifesta? Muitas vezes jogando ilusões. Um coração é terra que ninguém anda. Um coração que usa a Bíblia também pode utilizar esta Bíblia, esta mensagem, com falsidade. As religiões, muitas vezes os religiosos, os chefes, se auto-intitulam deuses. Nós somos seres humanos mortais, né? Sucessíveis a errar, sucessíveis a erros, a pecados. Mas alguns jogam na religião a ideia que eles são semideuses. Eles não adoecem, eles jogam ilusões e pregam um evangelho falso. Então, você que é um cristão, você tem que ter cuidado. Nem tudo que se diz em cima de um púlpito ou numa igreja é para você obedecer à risca. Você tem que ponderar o que esta pessoa está dizendo. Qual é a mensagem que essa pessoa está transmitindo? Será que essa mensagem é verdadeira? Nós temos a mensagem e ideologias irreais, onde as pessoas começam a pregar coisas fantasiosas, como crente não adoece, servo de Deus não adoece, Deus protege de tudo, e eles se fixam numa área, esquecendo de outras. Quantas vezes nós encontramos mensagens que mais parecem fantasias do que mensagem da Bíblia? E isto é tido como questão de fé, essa pessoa é fervorosa, mas às vezes não é fervorosa, ela é ilusória. A cultura subjetiva é aquela cultura que nós pensamos que somos sem ser, né? Almejamos ser, mas de antemão já pensamos que somos. E aquilo, na realidade, é apenas uma fachada. A falsidade na religião é muito perigosa, porque uma mensagem falsa, ela pode destruir muitas pessoas. A falsidade na fé, a ilusão em nome de fé, algumas pessoas agem ilusoriamente e dizem que isso é fé. Os divinos são aquelas pessoas que se intitulam santo, 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 santo. Parece que eles são deuses e nós somos homens. A Bíblia diz que não há sobre a terra nenhum homem que faça o bem e não peque, não erre, não tenha uma falha. Temos também os manipuladores, né?
os famosos manipuladores de massa que pregam ilusões. A Bíblia fala que uns pregam por amor, outros pregam por contenda, e podemos também dizer que muitos pregam por ilusões. A manipulação das massas em nome de Deus, isso aí, aqui a Bíblia diz que o diabo utilizou a Bíblia. Então existe muita falsidade. Às vezes o cara está falando, né, a palavra de Deus, mas às vezes o cara está falando as suas próprias ideologias e diz que é Deus. Logo, eu não gosto de uma coisa, eu digo que é Deus que não gosta. Mas não existe isso. Eu sou eu, Deus é Deus. Então se eu não gosto de uma coisa, sou eu que não gosto. Mas quando alguém usa a sua vontade e diz, olha, eu não gosto, logo Deus não gosta, é Deus que está dizendo que não gosta. A Bíblia mostra casos de famosos, né, que eram extremamente falsos. Um deles é Judas. Quantos Judas existem em nosso meio? Né? Quantos Judas? São aos milhares, né? Judas que nos trai com um beijo. Às vezes você está favorecendo uma pessoa e essa pessoa está te maltratando, está te degradando, está falando mal. E nós encontramos Judas em todos os lugares da vida. Você tem que se preparar para lidar com a falsidade. Você não pode se escandalizar, porque a falsidade é algo típico do ser humano. E você tem que aprender a lidar. As leis nos protegem de cairmos na falsidade. Os fariseus, eles pregavam a Torá, pregavam a Bíblia, mas eram falsos. Eles eram extremamente falsos. Caifás, quantos Caifás existem entre nós? Os falsos profetas que diziam que era Deus que mandava eles sem ser. Quantas pessoas neste Brasil e neste mundo foram prejudicados por falsas profecias, falsos conselhos, pessoas que aconselham conforme as suas próprias vontades. O inimigo falso é pior do que o inimigo declarado. O inimigo declarado, a gente se prepara para ele. Mas o inimigo falso, a gente não sabe que ele está perto de nós. O mundo é cheio de falsidades. Temos que aprender a lidar com a falsidade. As leis nos protegem da falsidade. Você tem que agir legalmente. Amigo, amigo, negócios à parte. Exato. Vender terreno sem documento, fazer um negócio sem assinar, sem assinatura. Isso, de repente, a pessoa é um amigo falso e quem fez dança. Quantas pessoas doaram uma coisa, depois se arrependeram e tomaram de volta, mesmo aquilo que eles doaram tenha sido beneficiado. Então, para fugirmos da falsidade, de sermos atingidos pela falsidade, é necessário usarmos as leis. O ser humano muda muito rápido. E hoje ele é carne, amanhã ele é peixe, é de repente. Temos que ter cuidado nesta mudança. É raro uma pessoa firme que não mude. E encontramos pessoas que elas estão assim, de repente elas viram o jogo e mudam rápido demais. E isso é um perigo imenso. As maiores surpresas da vida não vêm das situações, mas das reações que temos a elas. Veja, a pessoa diz, olha, que leão mais lindo, né? Bota a mão na boca dele. Às vezes uma beleza esconde uma grande traição. Às vezes uma beleza esconde uma grande falsidade. Às vezes uma beleza, ó, que serpente linda. Vai, bota a mão na boca dela para você ser picado. Então você tem que ter cuidado. Não pode agir sem critérios. Os critérios nos livram da falsidade. A falsidade existe em todos os lugares. Não há jeito de fugir dela. Agora, há jeito de não sermos atingidos por ela. Podemos gerar critérios, normas e leis que você impeça do amigo falso, do amigo fingido. Quando ele se manifestar, ele não vai ter espaço para implantar a sua falsidade na vida. Fica esse recado para você. E a falsidade está em todos os lugares. E o pior da falsidade, até a Bíblia fala sobre o joio e o trigo. A Bíblia diz que Deus plantou o trigo e à noite veio o inimigo e plantou o joio. E Jesus não quis arrancar o joio. Então dentro de nós tem o joio e o trigo, dentro de nossa sociedade. Cabe a você ser esperto, ser sábio e gerar leis, agir com regras, critérios. Não é sair na louca não, ou confiar demais, ou se abrir demais, contar sua vida.
Cuidado com a falsidade.